Você sabe qual a diferença entre investir em fundos imobiliários de papel e diretamente na renda fixa imobiliária? Quais são as vantagens e desvantagens de cada modalidade financeira? E como escolher cada uma delas? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Além dos próprios fundos imobiliários que aportam o dinheiro dos investidores em papéis do segmento imobiliário, como letras de crédito imobiliária, as chamadas LCIs, e dos certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs, é possível sim investir diretamente nestes papéis, sem ser por meio de um fundo. Para falar sobre isso, a gente tem hoje aqui no Analistas em Ação a participação do analista de renda fixa da Nuinvest, Eduardo Pérez. Edu, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Oi, Érica, muito bom estar de volta, falar um pouquinho mais de renda fixa. Esse tema de hoje, na verdade, a gente acabou escolhendo porque é normal o investidor que está começando agora, né, ver a parte de renda fixa, ele acaba vendo que na renda fixa tem alguns produtos que são mais arriscados, e aí ele encontra os fundos imobiliários, que ele fica meio sem saber se é um produto de renda fixa, os fundos de papel, ele não sabe se é 100% um produto renda variável, então a gente vai dar uma ajuda aqui para quem está nessa dúvida, e aí, claro, a gente não está fazendo um renda fixa imobiliária versus fundos imobiliários de papel, a gente vai fazer renda fixa imobiliária e fundos de papel, fundos de investimento de papel, e mostrar quando que vale mais a pena, quando que é mais aconselhado escolher um, quando que é mais aconselhado escolher o outro. Legal, Edu, apontar aí as vantagens e desvantagens, né, de cada um, porque acho que depende muito do perfil aí, né, do investidor, o que ele busca na hora de escolher, né, em qual modalidade investir. E aí, nesse sentido, Edu, para a gente começar, você consegue resumir quais são as principais diferenças quando a gente vai comprar a cota de um FII, né, ou seja, de um fundo imobiliário desses de papel, e investir diretamente na compra aí de um papel da dívida, né, do segmento imobiliário? Quais são, se a gente pudesse elencar, né, as principais diferenças, quais seriam elas? Vamos lá. O investidor, quando ele compra um título de renda fixa imobiliária, pode ser uma LCI, que é a letra do crédito imobiliário, é um título emitido por banco ou uma instituição financeira e é um título de dívida, assim como outros títulos de renda fixa. Tem a opção também do investidor investir nos CRIs, que são os certificados de recebíveis do ramo imobiliário. São produtos ambos isentos de IR sobre o lucro que você tem nessa operação. A gente vai entrar num detalhe ali de cada um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais para frente, mas a diferença grande é que quando você investe nesses títulos de renda fixa, você está comprando um título de dívida emitido ou por uma securitizadora, no caso dos CRIs, ou então uma LCI, que é o caso que a gente comentou aqui de alguns bancos, enquanto que os fundos imobiliários, você, assim como outros cotistas desse fundo, fazem parte de um grupo de investidores que acabam delegando a gestão do patrimônio de vocês para um gestor profissional, experiente e que você tem ali uma confiança muito grande para ele encontrar boas oportunidades e ele acaba inclusive diversificando bastante a carteira usando umas estratégias mais avançadas que elas não estão disponíveis para o investidor pessoa física. Então seria como você terceirizar esse trabalho de fazer uma gestão de um portfólio e é claro você tem muitos detalhes que chamam a atenção para o ponto positivo e para o ponto negativo quando a gente compara essas duas classes de ativos. Muito bom, Edu. E se a gente for falar um pouco sobre o perfil do investidor, para quem você indicaria, né, um investimento aí direto na renda fixa imobiliária, para qual tipo de investidor? E no caso, os FIIs de papel, qual seria também o perfil aí, até o objetivo que esse investidor tem, né, na vida ali financeira dele? Quais são suas recomendações aí nesse sentido? As recomendações são para renda fixa imobiliária. Um perfil conservador, ele vai mais de encontro com LCIs, por exemplo, porque são produtos de renda fixa que têm a cobertura do FGC, aquela cobertura que a gente sempre comenta de até R$250 mil por CPF e CNPJ conglomerado, né? Se você já olha um perfil mais arrojado dentro da renda fixa, você
pode olhar ali os CRIs, por exemplo, porque eles são produtos mais arriscados, eles não têm a cobertura do FGC, então é um risco a mais que o investidor corre, e justamente por correr esse risco a mais, é natural que ele busque um retorno maior. Por isso que normalmente os CRIs vão pagar taxas mais interessantes. Quando a gente já começa a falar de fundos imobiliários de papel, a gente sempre fala que é um perfil arrojado de investidor, porque os fundos são negociados em bolsa, então apesar de terem volatilidade menor do que o mercado de ações, ainda são instrumentos de renda variável e eles estão suscetíveis a oscilações nos preços que às vezes podem se descolar do fundamento desse fundo imobiliário. Então a gente não recomenda para o investidor que está começando agora ou que tem um viés mais conservador, porque a gente entende que passar um risco desnecessário. Tá? O legal do fundo imobiliário é que você tem ali, apesar de você ter volatilidade menor do que ações, você vai ter um pagamento ali mais periódico desses rendimentos, mas a gente vai detalhar ali com mais cuidado daqui a pouquinho também. Bom, é isso aí, né? Acho que a próxima pergunta que eu tenho para fazer aqui, Edu, é justamente isso, né? Porque no FII a gente tem acesso aos dividendos, né? Quando a gente investe ali. É como se você tivesse uma casa alugada, né? A comparação aí mais, digamos, fácil de entender. Quais as diferenças, né, entre os ganhos obtidos quando a gente investe em FII e quando a gente vai lá, né, e compra diretamente ali uma LCI ou o CRI, né, diretamente ali com a corretora? Uhum. Na renda fixa imobiliária, você pode receber os juros, que é aquela taxa de remuneração sobre o valor que você emprestou, que você comprou da dívida, né? Ou amortizações da dívida, que é o abatimento do principal. Então, sei lá, se você investe 10 mil reais no momento zero ali, se você recebe uma amortização de R$ 1.000, você vai ter, na verdade, do que vai aparecer na sua conta, que é o valor investido, vai aparecer 9 mil, porque teve pagamento desse principal. Então, quando a gente fala de receber juros ou amortizações, normalmente a cada semestre, ou então no vencimento do título, que o investidor vai ter esse pagamento no caso de renda fixa imobiliária. Normalmente CRIs eles pagam semestralmente, mas existem CRIs que podem pagar só no vencimento, e as LCIs é prática comum de mercado você só receber no vencimento. Tá? Então essa já é uma grande diferença, a gente já pode separar muita coisa aqui e perceber muita coisa, muito detalhe que é bom o investidor saber antes dele começar a fazer os investimentos pensando em ramo imobiliário. Na LCI, você acaba esperando até o vencimento, e o que acontece é que você não tem nenhum tipo de penalidade levando até o vencimento. Como a LCI é um produto que não tem liquidez diária garantida, o investidor até pode tentar fazer a venda no mercado secundário se ele tiver algum problema, alguma emergência, mas ele vai ser penalizado, às vezes, com um valor que não está correspondendo com o valor que ele vem constando na carteira, tá? Então, muito investidor acaba tomando um susto quando ele tenta fazer esse resgate, mas aí é porque depende muito das condições de mercado para essa recompra. Já passando para os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar os proventos recebidos a cada semestre, mas a maioria acaba optando por pagar mensalmente. Então isso acabou virando uma prática de mercado aqui no Brasil, e hoje em dia um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários acaba sendo essa renda recorrente que o pessoal tanto sonha, tanto fala que é a renda passiva, né? É isso aí, Edu, muito bom. Acho que é o que você comentou lá no início, né? Não tem certo e errado, depende muito do perfil ali do momento, né? Que o investidor tá também, o que ele quer fazer com o dinheiro, né? Acho que depende muito desses cenários, da composição, né? Desses cenários aí do investidor. E até amarrando um pouco, Edu, com o que você já falou, né? Você já meio que sinalizou alguns pontos aí positivos e negativos dessas modalidades, mas se a gente pudesse resumir, né? Quais são esses pontos positivos e negativos dos FIIs de papel e da renda imobiliária fixa também, né, para o investidor aí que está acompanhando a gente, ele saber o risco que ele corre, né, também em cada um, e também as vantagens, digamos assim, de cada um. Claro, vamos lá. Eu separei esses dois quadros, a gente vai passar primeiro dos FIIs de papel, depois da renda fixa imobiliária, onde a gente pega nos detalhes aqui para o investidor ficar por dentro de tudo
que acaba impactando de uma certa forma o investimento, tá? Então, olhando primeiro o FII de papel, né, que são os fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa imobiliária. Os pontos positivos, o primeiro aqui é a liquidez. Então, se você compra um CRI, você teria que levar até o vencimento, ou então você precisa arrumar alguém para recomprar o seu título. No fundo imobiliário, não. Como ele é negociado em bolsa, você consegue ver, através do seu home broker, qual que é o preço que ele está sendo negociado, e você consegue sair ali com uma relativa facilidade, tá? O segundo ponto é a diversificação por conta do acesso a títulos voltados para os investidores qualificados. Então, muitos títulos, por exemplo, os CRIs, são títulos que, quando eles são emitidos, eles não ficam disponíveis para o investidor de varejo, e aí o gestor do fundo, por ele trabalhar numa instituição considerada uma instituição investidora qualificada, ele acaba tendo acesso aos CRIs mais atrativos, então mesmo que eles sejam mais arriscados, eles podem ter taxas bem mais interessantes. Então é uma maneira que o investidor ele consegue diversificar bem a carteira, porque o FII, ele, na verdade, você vai ter um FII com um código, mas dentro do portfólio do FII, você pode ter vários títulos, que é o que o gestor está comprando, tá? O terceiro ponto são os preços mais acessíveis do que CRIs e LCIs. Então, normalmente, LCI você consegue encontrar por um preço ali a partir de R$1.000, CRIs ali a partir de 5, 10 mil, dependendo do CRI. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você consegue ali, eles vão variar bastante de preço os fundos, mas ali a partir de R$15 até valores entre R$100, R$200, você consegue encontrar ótimos fundos imobiliários, tá? Um outro ponto que para mim é positivo é que, como eles são instrumentos de renda variável, e a gente está frisando aqui que a gente está falando de FIIs, eles sofrem com estresse de mercado. Então, às vezes, uma notícia sobre a economia afeta negativamente a bolsa, e isso acaba fazendo com que os FIIs se desvalorizem naquele pregão. Isso, na verdade, pode ser enxergado como uma oportunidade para o investidor que está sabendo dos riscos que está correndo, e ele acaba encontrando FIIs mais baratos, o que acaba sendo um ponto atrativo, tá? Próximo ponto é a gestão profissional do portfólio. Igual a gente já falou, o gestor ele consegue diversificar bem e ele consegue adaptar o portfólio a novas estratégias e a novos ciclos econômicos. Isso é muito interessante, tá? Próximo ponto é a renda recorrente, normalmente mensal. Então, se você vai querer viver de renda mensal, faz mais sentido fundo imobiliário do que um CRI que vai pagar a cada 6 meses, tá? A gente tem também fundos de papel, tem a marcação a mercado e mais dinamismo nos preços. Então, o que acontece? A gente tem os fundos de tijolo, né, os fundos imobiliários de tijolo, e os fundos de papel. Os fundos de tijolo, o fundo vai fazer uma reavaliação dos prédios que eles têm em carteira, uma vez por ano, mais ou menos, e é dali que vai aparecer a marcação a mercado do fundo, tá? Porque a gente vai descobrir se o patrimônio teve alguma valorização ou desvalorização. Nos fundos de papel, já é bem mais dinâmico, então a gente já tem tudo em tela, a conta para você chegar na marcação acaba sendo bem mais rápida, tá? Os fundos de papel, eles também têm outro ponto legal, que eles repassam a inflação de maneira mais rápida. Então, vai muito com o que a gente estava falando, de o fundo de tijolo, ele ter que esperar normalmente o contrato atual vencer para ele repassar a variação do IPCA, né? Então, isso pode levar algum tempinho, mas os fundos de papel, como eles vão investir em CRIs, e os CRIs normalmente acabam pagando a cada 6 meses, né, igual a gente falou, eles acabam recebendo aquela taxa junto com o que variou do preço unitário do seu título em relação à variação da inflação. Então, traduzindo isso aqui para uma linguagem mais tranquila de se entender, é o seguinte: o fundo de papel ele consegue repassar para o cotista a variação da inflação de uma maneira mais rápida, tá? E aí o último ponto positivo é que, quando você pega um indicador que é o preço sobre valor patrimonial do fundo, os fundos de papel eles refletem melhor a relação entre o patrimônio do fundo do que os FIIs de tijolo, novamente porque o fundo de tijolo às vezes pode ter uma desvalorização no bairro que aquele prédio está, e aí isso acaba impactando negativamente o fundo quando ele faz a reavaliação, e quando a gente olha fundo de papel, a marcação a mercado mais dinâmica acaba ajudando. Olhando agora pontos negativos, fundos imobiliários não têm cobertura do FGC para o cotista, apesar de possíveis garantias de um CRI
Então, quando cria negociado, você, dependendo da cota que o gestor acaba pegando, ele pode ter níveis diferentes de garantias. Mas para o cotista, falando numa visão mais absoluta, ele não vai ter a cobertura do FGC, tá? Outro ponto para se prestar atenção, que para mim pode ser negativo, é a taxa de administração que os fundos vão cobrar para custear as operações e a taxa de performance, dependendo se o fundo conseguir ultrapassar o benchmark durante um certo período. Tem também um outro ponto negativo, que é muito pouco falado na verdade, que é a emissão de novas cotas, elas podem prejudicar o preço do seu fundo imobiliário na bolsa. Então vamos supor que o seu fundo ali você está com um preço médio de, sei lá, R$10. E aí o gestor do fundo ele encontra uma nova oportunidade, às vezes ele quer comprar um CRI novo ou fazer uma nova aquisição, ele vai emitir novas cotas no mercado financeiro para esse FII, porque ele não pode ficar alavancado como um gestor de fundo. Então, normalmente essas cotas novas, elas são jogadas a mercado, na verdade os investidores acabam tendo o direito de comprar essas cotas por um valor muito mais baixo. Então, óbvio que se você comprar, vai ser uma oportunidade boa para você, mas se você escolher não comprar, vamos supor que o preço do título o preço do fundo imobiliário está em R$10, e aí o gestor joga essas novas cotas para um preço próximo de um valor patrimonial de 1. Então, essa razão entre preço dividido por valor patrimonial. E aí pode ser, sei lá, R$8,5, R$9. E aí você que não comprou nenhuma das novas cotas acaba ficando com o preço das suas cotas que você já tinha em carteira desvalorizadas, tá? Outro ponto que eu considero relativamente negativo do fundo imobiliário é o imposto de renda sobre o lucro na venda das cotas e não sobre os rendimentos, tá? Que precisa ser pago através de DARF emitido pelo investidor. Então, ainda funciona aquele sistema de você precisar fazer a declaração, você precisar recolher e você não conta com aquela isenção de R$20 mil de ações, tá? Então, é bem importante o investidor ficar de olho. O penúltimo ponto aqui é que os fundos de papel têm marcação ao mercado e risco de mercado, né? Então, assim como outros ativos de renda variável, se você não tem o perfil e você entra em um fundo imobiliário, você pode encarar isso como um ponto muito negativo. Você pode não se acostumar ou não gostar da variação que esse tipo de instrumento tem, tá? E aí, o último ponto que a gente percebeu bastante durante o período da pandemia é que os fundos imobiliários eles podem ter o pagamentos de proventos variando dependendo da situação econômica. Então, durante a pandemia, alguns fundos de shoppings, por exemplo, eles escolheram não pagar os proventos mensais, só pagar os semestrais, de acordo com a lei, porque eles quiseram reforçar muito caixa para evitar uma quebradeira. Então, nos títulos de renda fixa imobiliária, você tem essa previsão de a cada 6 meses você sabe mais ou menos quanto que você vai receber, só que nos fundos imobiliários isso pode ser alterado, não necessariamente você vai receber a cada 6 meses, tá? Agora, passando para o segundo quadro, ele já é um quadro mais rápido, então renda fixa imobiliária, pontos positivos. As LCIs contam com a garantia do FGC para investidores com valor de até R$250 mil por CPF e instituição. A custódia do título normalmente é marcada na curva do papel e não a mercado. Então, ao invés de você sofrer marcação a mercado da sua LCI, vamos supor que ela é uma LCI pré-fixada que vai te pagar 10% ao ano. Todo dia você vai receber, você vai ver a custódia do seu papel ser corrigida pela taxa equivalente de uma taxa de 10% ao ano, equivalente a um dia, né? Claro que isso aí é o quanto você estaria recebendo hoje, levando o título até o vencimento. Então, só reforçando, se fosse fazer um resgate antecipado, esse não seria o preço, tá? Terceiro ponto, você tem uma maior previsibilidade dos fluxos de pagamentos, de proventos, então é aquilo que a gente já falou, a cada 6 meses não tem nenhum gestor que vai falar para você, a gente está passando por uma crise, a gente não vai pagar. Existe sim o risco de crédito daquele título de dívida, mas ainda assim a previsibilidade é muito maior, tá? E aí os juros compostos trabalham melhor para o investidor, que é o último ponto positivo. Por quê? Imagina que a cada 6 meses ou a cada mês você recebe um provento. Esse provento, você não vai ter um rendimento em cima dele para, por exemplo, daqui 5, 10 anos, como é o caso de um título, um CRI que pagasse todo o valor ali que você investiu, mais os rendimentos, só daqui 10 anos no vencimento, tá?
Então é importante saber isso. A gente acaba tendo que abrir mão de um lado, ou você tem a renda passiva, mas não tem os juros compostos trabalhando da melhor forma, ou então você escolhe juros compostos e recebe só lá na frente. Os pontos negativos da renda fixa imobiliária são menor diversificação, então com R$ 1.000 você consegue comprar às vezes um título só e você não está diversificando os emissores, não está diversificando o risco, tá? Os CRIs, eles podem ser exclusivos para os investidores qualificados ou terem um valor alto de aplicação, então às vezes você acha um produto muito bom, mas ele custa R$ 5.000 para você investir e você tem que ser um investidor qualificado. Um outro ponto é que a renda fixa imobiliária ela não tem liquidez em eventuais vendas no mercado secundário, e aí quando o investidor consegue encontrar alguém que queira comprar esse título dele, ele acaba recebendo aquele preço da marcação, que é o quanto os investidores estão, o quanto que eles estão dispostos a pagar por esse título, tá? Também, quando você compra um título de renda fixa imobiliária, você não consegue se adaptar aos ciclos econômicos como um gestor de fundos consegue. Então, o gestor consegue comprar e vender os títulos que estão fazendo mais sentido ou não, enquanto que você, como investidor pessoa física, com um tipo de título só, não consegue, tá? Os pagamentos semestrais são feitos ou nesse fluxo semestral mesmo, ou então os pagamentos podem ser feitos no vencimento, e aí a gente volta a bater na tecla de que é preciso entender bem que esse tipo de pagamento ele pode ou não atrapalhar o investidor. Então, o investidor que quer viver de renda, talvez o que pague só no vencimento não seja o melhor, e ao contrário também é verdade, tá? E os CRIs, que são os títulos considerados um dos mais arriscados de renda fixa, inclusive os imobiliários, eles não contam com a proteção do FGC, as LCI sim, mas os CRIs não. Então, por isso que você encontra taxas muito mais atrativas quando você vai ali na prateleira de CRI do que quando você observa na prateleira de LCIs também. Entendi. Não, muito bom, Edu. E até, assim, acho que resumindo um pouco do que você falou, né, para quem está na dúvida, porque a LCI, se você esperar o vencimento dela, você vai receber ali o valor que você sabe que você vai receber, já está garantido. Agora, uma cota de um fundo não necessariamente você pode talvez vendê-la por um valor até mais barato, digamos, do que você comprou ali, que você investiu, né? Então acho que vale também ficar atentos em relação a isso também, o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Acho que vale a pena o investidor também ficar de olho nesse ponto. Exatamente. Muito investidor acaba negligenciando esse passo do planejamento, que é definir bem objetivos, né? Então, é importante você ter o dinheiro para investir, mas é importante você ter o objetivo ali, tanto faz se é de curto, médio ou longo prazo, mas o importante é você ter um plano traçado e você tem que focar muito bem nele. Mesmo que ele mude daqui 10 anos, daqui 5 anos, não tem problema, mas para você começar, para dar o primeiro chute na bola, você precisa ter pelo menos um plano de ação. Legal, Edu. Edu, falando sobre a novidade aí da Selic, né, que o Banco Central elevou a Selic para 11,75%, o que muda para essas modalidades financeiras com essa alta? Então, primeiro eu queria passar alguns pontos importantes para o pessoal entender como que funciona esse mercado que é bem dinâmico, tá? Então, quando a gente fala de comparação de fundos imobiliários que são pós-fixados, essa comparação pode ser feita com o CDI ou com, às vezes o gestor pode escolher ali CDI mais uma taxa, CDI mais 2% ao ano, ou algum outro benchmark que o próprio gestor deixe claro lá naqueles relatórios gerenciais que normalmente são divulgados mensalmente para os cotistas, tá? Quando a gente já pega para comparar fundos imobiliários de papel indexados à inflação, essa comparação costuma ser feita com o investidor exigindo um retorno histórico aproximado de 3 pontos percentuais acima da taxa de juro real do IPCA mais de longo prazo do momento. Então, é uma prática que o mercado faz, tá? Então, traduzindo de novo aqui, que às vezes pode ficar um pouco difícil de entender, é o seguinte: você pega o Tesouro IPCA+, você vai ver qual que é aquela taxa prefixada, então vai estar escrito IPCA mais, sei lá, 4%. Normalmente os investidores buscam retornos para fundos imobiliários que sejam essa taxa de 4%, mais um acréscimo de 3 pontos percentuais. Então, daria ali um retorno esperado de 7%. Tá? E aí,
existe toda uma lógica do que acontece no mercado que acaba afetando os fundos indexados à inflação, tá? Então, a inflação em alta significa que os juros reais do IPCA+, do título do Tesouro Direto, e a NTN-B com pagamento de juros principais, eles acabam subindo porque o mercado acaba esperando uma inflação mais alta. Esses juros reais subindo significam que o preço da cota vai cair provavelmente, tá? Então, é uma coisa que já o investidor tem que ficar esperto sobre isso e já esperar em momentos de estresse de mercado. Só que o preço da cota mais baixo significa um dividend yield mais alto, né? O que é o dividend yield? É o que o fundo pagou de provento nos últimos 12 meses, dividido pelo preço de uma cota. Então, quando o preço diminui, você acaba tendo um dividend yield para os novos aportes mais interessante. E aí o que acontece, né? Igual a gente comentou aqui, você tem um mercado bem dinâmico, então quando a taxa de juros começa a subir muito justamente para controlar a inflação, o preço da cota pode diminuir, só que exatamente ele não diminui eternamente, porque o mercado tem uma hora que fala, poxa, já caiu tanto que agora o dividend yield está muito atrativo. Então os investidores voltam a comprar, tá? E outra coisa que o investidor tem que ter em mente é o conceito de yield médio ou yield on cost, que é basicamente bem parecido com o conceito de preço médio. Então, você comprou com um dividend yield de 10%, mesmo que hoje o fundo imobiliário esteja com dividend yield, sei lá, de 5%, a sua compra foi feita com base em um dividend yield de 10% e esse é o retorno que você está tendo. Então, esse yield que você tem ali das suas aquisições, ele pode variar com o tempo, tá? Já olhando os fundos de papel que investem em títulos pós-fixados, né, é óbvio que eles vão ter um rendimento próximo do comportamento da Selic do período. Então, por exemplo, janeiro de 2021, a gente teve a Selic em 2%, dezembro de 2021, né, final do mesmo ano, a gente estava com ela em 10,75%. Você não vai receber 10,75% de rendimento, mas você vai ficar com uma taxa média ali próxima de 6%, tá? Bom, pessoal, agora o Edu vai responder algumas perguntas sobre o tema que chegaram aí pelas nossas plataformas. Bom, Edu, a gente tem a pergunta aqui da Tiara Viviane. Ela faz a seguinte questão, o seguinte questionamento. Para quem ainda não investe em FIIs e quer começar, o que você recomenda? Tiara, eu recomendo, primeiro de tudo, acompanhar as nossas análises aqui no canal. Em segundo lugar, comece por fundos imobiliários, de preferência de papel, eles vão ter uma oscilação relativamente menor. E se você puder escolher um que foque em títulos pós-fixados, eu aconselharia fortemente, tá? Porque você vai ter uma variação menor, vai ter uma volatilidade menor. A minha dica é um fundo imobiliário que está na nossa carteira de fundos imobiliários aqui da Nuinvest, que é comandada pelo analista José Falcão. E esse fundo imobiliário é o DEVA 11. Então, quando você for no home broker, você digita ali DEVA, o número 11. É um fundo que ele tem apresentado uma intenção de uma remuneração de 1% ao mês, mas é importante deixar claro que essa não é uma promessa, então o fundo não tem como garantir, mas eles sempre buscam propiciar para o cotista um retorno parecido. O retorno médio, desde o início do fundo, ele está próximo de 1,35% ao mês, tá? Não é ao ano, é ao mês mesmo, e boa parte dos títulos que estão na carteira desse fundo, eles são atrelados a algum índice de preço, então você acaba tendo ali ele não é um dos fundos mais baixos que um investidor pessoa física consegue encontrar hoje, tá? Então você tem cotas a partir de R$90, mas ele é um fundo extremamente bom se você quiser outros fundos com preços mais acessíveis, só lembrando que um preço mais baixo não significa que o fundo imobiliário está mais barato do que outro, tá? Mas eu convido você a acessar a nossa carteira aqui da Nuinvest para você dar uma olhada no que o José separou de fundos de papel. Legal, Edu. E o bom dos FIIs é isso, né? Que você consegue ali com um pouquinho de dinheiro, você consegue pelo menos experimentar, né? Saber como é que funciona o investimento aí em cota. Uhum.
Bom, Edu, a gente também tem a pergunta do Saulo Dias. Ele fala o seguinte: na minha opinião, o LCI-PCA mais 4,58% é bem melhor que o Tesouro. O que você acha sobre isso? Eu acho que o Saulo é o famoso taxeiro, tá? O taxeiro é um investidor que sempre vai olhar as taxas primeiro. Não é nenhum crime, mas eu aconselharia a entender por que esse emissor está colocando uma taxa tão mais interessante, tá? Você consegue fazer o cálculo para saber quanto que seria equivalente uma LCI que é isenta de IR, quanto que equivaleria com um CDB, com a incidência do imposto de renda, tá? Mas a tendência é essa, a LCI, como você está correndo um risco maior, a tendência é que você tenha um retorno maior também, tá? Mas, por outro lado, lembrando que você tem um risco de crédito maior. Como você tem a garantia do FGC de até 250 mil, que ela mitiga boa parte desse risco de crédito, acaba ficando um investimento relativamente mais tranquilo. Mas lembra que você tem que ponderar também a taxa pelo tempo. Então, 4,58 mais IPCA é uma taxa boa para um ano? Eu acredito que sim, mas será que para 10, 15 anos é uma taxa boa? Também vai depender dos seus objetivos e de algumas outras avaliações, como os pontos que a gente falou aqui um pouquinho antes. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso Analistas de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos, por favor, enviem para a gente, que a gente tenta responder ao longo da programação. E é isso, Edu. Eu queria agradecer mais uma vez aí sua participação no Analistas. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre bom aparecer de novo aqui no Analistas em Ação. Eu vejo vocês na próxima edição sobre renda fixa. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, a partir das 9 da manhã. Então fiquem ligados. E é isso, até um próximo programa.